Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre hidrostática, vai ser a primeira aula sobre hidrostática. E antes de iniciar, não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, porque isso vai ser interessante para vocês. Bom, aqui nós temos hidrostática. O que seria hidrostática? Quando se fala hidro, refere-se à água, estática, equilíbrio, então equilíbrio da água. Mas entendam esse hidro como sendo qualquer tipo de líquido, qualquer líquido vai entrar aqui no estudo da hidrostática. E para iniciarmos o estudo da hidrostática, nós precisamos saber o que é pressão, o que é densidade, o que é massa específica. Aí sim vamos dar início propriamente dito ao estudo da hidrostática. Vamos aqui, Primeiro assunto que nós vamos trabalhar aqui é pressão. E esta pressão nós vamos representar pela letra P. Aí, P. O que seria pressão? Você imagina que você tem um lápis, numa extremidade do lápis está apontado e na outra extremidade não está apontada. Você vai e aperta o lápis assim, aplicando nos dois extremos a mesma força. Você vai perceber que na região que está apontado o lápis, você vai sentir dor. Significa que na região da ponta, você vai ter uma força distribuída numa área muito pequena. E se você tem uma força aplicada numa área muito pequena, a pressão é muito grande. Ou seja, pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Numa área grande, a pressão é pequena. Numa área pequena, a pressão é grande. Então aqui, pressão é igual a força aplicada sobre uma superfície ou uma área. Detalhe importante, esta força ela tem que ser perpendicular à superfície de aplicação. Então aqui, vou colocar aqui força normal para indicar que ela tem que ser perpendicular à região onde está sendo aplicada. Então aqui está o cálculo da pressão exercida sobre uma área por meio de uma força. É claro que mais para frente nós vamos ver outras maneiras de calcular pressão, mas a principal é essa daí, serve para qualquer superfície. Então vamos aqui quais as unidades de medida que nós podemos trabalhar. Sistema MKS também é conhecido como Sistema Internacional. Então, a unidade de pressão no sistema MKS ou internacional é a unidade de força, que é Newton, dividido pela unidade de área no sistema internacional é metro quadrado. Isso daqui, Newton por metro quadrado, é a unidade de pressão no sistema internacional, que nós chamamos de Pascal, que é representada por PA. Então, Pascal ou Newton por metro quadrado, mesma coisa. No sistema CGS, a unidade de pressão é igual. No sistema CGS, a unidade de força é Dina, representado por Din. A unidade de área é centímetro quadrado. Então, no sistema CGS, a unidade de pressão é Dina por centímetro quadrado. Isso daqui nós chamamos de bária, que é representado pela letra B. Interessante, 1 Pascal equivale aproximadamente 10 bárias. É claro que você não precisa saber isso, porque a maioria dos problemas te fornece isso daqui. Mas é sempre bom ter conhecimento, porque vai que no problema não te forneça. Existem outras unidades de pressão que nós vamos trabalhar aqui também. São elas: unidade de pressão em atmosferas, a unidade de pressão em milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio. São unidades de pressão que vamos usar muito aqui no estudo da hidrostática. Olha aqui, existe uma relação entre uma atmosfera
é quando nós estamos ao nível do mar, vale 760 milímetros de mercúrio, vale aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Esta relação aí também é muito importante. É claro que eu coloquei aqui em milímetros de mercúrio, mas pode ser centímetro de mercúrio, seria 76 centímetros de mercúrio. São algumas unidades, relações que nós precisamos conhecer, mas que os programas fornecem para a gente. Agora, a densidade absoluta. Existe uma relação entre a densidade e a massa específicas. É interessante essa relação. Ó. Quando eu falo de densidade absoluta, eu estou falando do corpo em si. Quando eu falo massa específica, eu estou falando na substância de que o corpo é feito. Por exemplo, um corpo de alumínio, ele tem uma densidade e tem uma massa específica. Essa densidade e essa massa específica podem ser iguais ou não, vai depender se esse corpo é maciço ou oco. Então, quando eu falo densidade absoluta, é a densidade do corpo. Quando eu falo massa específica, eu estou falando da substância de que esse corpo é feito. Mas ambos calculam-se da mesma forma. Então, ó, densidade absoluta é a razão entre a massa do corpo que está distribuída num certo volume do corpo. Isso é o cálculo de densidade absoluta. Aqui nós temos unidade de medida. No sistema MKS, também conhecido como Sistema Internacional de Unidades, a unidade de densidade ou massa específica, aqui está, vai ser unidade de densidade vai ser igual. No sistema internacional, a massa é dada em quilogramas. O volume é dado em metros cúbicos. Então, no sistema internacional, a unidade de medida de densidade é quilograma por metros cúbicos. No sistema CGS, como nós já falamos agora há pouco, a unidade de densidade, aqui ó, a unidade de densidade vai ser igual. A unidade de massa no sistema CGS é gramas. A unidade de volume no sistema CGS é centímetros cúbicos. Então, é grama por centímetro cúbico. Existe uma relação importante disso aqui, ó. Ó, 1 grama por centímetro cúbico é aproximadamente igual, ou aproximadamente não, exatamente igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Volto a falar, não precisa conhecer isso porque os programas fornecem para a gente essas relações. A massa específica, o jeito de calcular é o mesmo. A massa específica, representada pela letra grega mi, é a massa da substância distribuída num certo volume. Vejam que a mesma coisa, as unidades são exatamente iguais. Quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico e assim vai. Detalhe importante, ó. Corpos maciços e líquidos, a densidade é igual à massa específica, ou seja, no estudo da hidrostática, você não precisa se preocupar com a diferença entre densidade e massa específica, porque nós estamos trabalhando com líquido, então vão ser todos iguais, não precisa se preocupar. E o outro ponto aqui que eu coloquei na observação, corpos ocos, a densidade e a massa específica são diferentes. Então, tendo isso em mente, não tem como se confundir entre densidade e massa específica. Vamos agora fazer 2 exemplos para a gente fixar isso aí que falamos e vou fazer um exemplo diferenciando densidade e massa específica. Então vamos lá. Então vamos ao exemplo.
Uma força de intensidade 2 newtons é aplicada perpendicularmente a uma superfície através de um pino de 1 milímetro quadrado de área. Determine a pressão em newtons por metro quadrado, ou seja, ele está pedindo a pressão no sistema internacional, que o pino exerce sobre a superfície. Então vamos tirar os dados aqui. Ó. A força que ele está aplicando, perpendicular à superfície, é 2 newtons. A área de aplicação desta força é 1 milímetro quadrado. E ele quer saber qual é a pressão no sistema internacional em newtons por metro quadrado ou pascal. O único trabalho aqui é passar de milímetros quadrados para metros quadrados. Então aqui nós temos, ó, de milímetro quadrado ou simplesmente de milímetros para metros, eu vou dividir por 1000. Como é ao quadrado, eu vou acrescentar mais 3 zeros, vou dividir por 1 milhão. Dividir por 1 milhão, ou 10 elevado a 6, é a mesma coisa que multiplicar 1 milímetro quadrado por 10 a menos 6. Aí aqui já está em metro quadrado. Então, divide isso por 1 milhão ou multiplica por 10 elevado a 6. Então, a pressão é calculado força perpendicular à superfície dividido pela área. Então aqui nós temos a pressão vai ser força 2 newtons, área 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então a pressão vai dar 2 dividido por 1, 2. 10 elevado a menos 6 vai para o numerador, 10 elevado a 6. Então a pressão que esta força está exercendo sobre esta área no sistema internacional é 2 vezes 10 elevado a 6 newton metro quadrado. Tranquilo, tranquilo, né? Meninos e meninas, não se confundam nisso, hein? Aí está. Vamos ao segundo exemplo. Agora eu vou mostrar aqui a diferença entre densidade e massa específica. Um cilindro tem 5 centímetros quadrados de área de base e 20 centímetros de altura. Sendo sua massa igual a 540 gramas, esse cilindro é oco, tendo a parte central a forma de um paralelepípedo de volume 64 centímetros cúbicos. Determine a densidade do cilindro. Então, aí eu estou calculando a densidade do corpo cilíndrico. Então, a densidade é a razão entre a massa e o volume do cilindro. Olha aqui, a massa é 540 gramas. O volume, como é um cilindro, nós sabemos que para calcular o volume de um cilindro é a área da base multiplicado pela altura. Então é 5 vezes 20. A área da base multiplicado pela altura. Aqui está em grama. 5 centímetros quadrados multiplicado por 20 centímetros vai dar centímetro ao cubo. Então, eu vou encontrar a densidade em grama por centímetro cúbico. Então, aqui vai ficar 540, eu vou apagar aqui, densidade igual a 540 dividido por 2 vezes 5, 10. Acrescenta mais um zero aí, ó. Então, qual é a densidade desse cilindro? Aqui é dividido por 100, dá 2 casas, 5,4 unidade gramas por centímetro cúbico está a densidade desse cilindro aí, bem tranquilo. Agora aqui, ó, se esse cilindro fosse maciço, a massa específica seria igual à densidade. Como é oco, a massa específica é a razão entre a massa do corpo dividido pelo volume que possui massa. Então, como ele tem uma parte central oca, então você tem que achar o volume do cilindro, que nós já achamos que vale 100 centímetros cúbicos, e subtrair disso daqui, ó. Então, aqui, ó, é o volume total menos o volume da parte oca. Aí você tem a massa específica, que é apenas a substância de que o corpo é feito. Então, aqui nós temos a densidade é igual. Massa
540 gramas, dividido o volume total, nós já fizemos, ó, 5 vezes 20, que vai dar 100 centímetros cúbicos, menos a parte que não tem material, 64 centímetros cúbicos. Então, aqui vai dar, a densidade vai dar 540, dividido, aqui vai dar 36. Isso vai ser igual a 15 gramas por centímetro cúbico, ou seja, a massa específica é sempre maior que a densidade do corpo quando são diferentes. Então, a massa específica pode ser igual ou maior que a densidade do corpo. Então, aqui está a diferença entre os dois. É isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal. Valeu, galera!